Eu sobrevivi ao Titanic, mas as memórias daquela noite jamais me abandonaram. Meu nome é Lawrence Beasley, professor de ciências, e fui um dos sobreviventes do Titanic. Estava a bordo buscando novas oportunidades na América. Um sonho que compartilhava com centenas de outros passageiros. Na noite de 14 de abril de 1912, senti um leve tremor, como se o navio tivesse passado por cima de uma imensa pedra. O som que se seguiu foi estranho, um arranhado profundo, abafado, como metal sendo rasgado de dentro para fora. Subi para o convés e fui envolvido por uma cena aterradora. Rostos pálidos, olhos arregalados, o som abafado de orações sussurradas e o cheiro salgado e frio do oceano que subia com o vento cortante. Os tripulantes tentavam manter a calma, mas a tensão era evidente. A ordem era clara: mulheres e crianças primeiro. O ar gelado cortava a pele, e a fumaça das chaminés misturava-se ao vapor das nossas respirações ofegantes. A água negra do Atlântico já começava a invadir as partes inferiores da embarcação. Fui direcionado ao bote 13. Quando o desceram, o mecanismo ficou preso, e por um instante tememos ser esmagados por outro bote acima de nós. Os gritos no convés ecoavam, misturando-se ao estalar de madeiras, ao cheiro salgado do oceano e ao lamento angustiante do navio. Quando o Titanic se partiu ao meio, um estrondo aterrador reverberou pelo mar. Vimos luzes piscando pela última vez, antes de tudo se apagar. O som mais apavorante foi o das vozes clamando por socorro. Um coro de desespero que cortava a noite, misturando-se ao som do gelo partindo e do mar revolto, enquanto a vida lentamente se apagava no oceano gelado. Centenas de pessoas na água gelada gritavam desesperadamente, até que uma a uma as vozes foram silenciando. O mar ficou coberto de destroços, coletes salva-vidas e corpos imóveis. O frio era cortante, mas o que mais me marcou foi aquele coro de vozes que desapareceu na noite. Uma melodia de horror que ecoa em minha mente até hoje. A escuridão da noite se estendia sobre o oceano como um manto de luto, enquanto esperávamos o resgate. O cheiro de óleo queimado e água salgada impregnava o ar. Cada minuto era uma eternidade, e a incerteza corroía nossos pensamentos. O bote balançava com as ondas, e o silêncio opressor era rompido apenas pelo ranger distante de destroços sendo arrastados pela corrente. O tempo passou lentamente até que avistamos as luzes do Carpathia no horizonte. O alívio foi imediato, mas a dor permanecia. Ao subir a bordo, fomos recebidos com cobertores e palavras de consolo, mas o vazio da perda era imenso. Nunca esquecerei os olhares daqueles que perderam tudo naquela noite fatídica. Hoje, o nome Titanic é lembrado como um símbolo de ambição e tragédia. Para mim, é a lembrança de uma noite em que a natureza mostrou sua força e o espírito humano sua vulnerabilidade. O mar, naquela noite, guardou segredos que o tempo jamais poderá apagar. Meu nome é Eva Hart e eu tinha apenas 7 anos quando o Titanic afundou. A memória daquela noite permanece viva em minha mente, como se o tempo não pudesse apagar o horror que presenciei. Estávamos a bordo buscando um novo começo na América, mas o destino tinha outros planos. Meu pai, Benjamin Hart, estava otimista sobre a viagem, enquanto minha mãe, Esther, temia a arrogância de chamar o Titanic de inafundável. Suas premonições se tornaram realidade naquela noite. Lembro-me de ter sido acordada pelo impacto sutil.
seguido de uma agitação incomum pelos corredores. Meu pai entrou na cabine com pressa e, com uma expressão séria, vestiu-me com um casaco grosso e um gorro. Ele me pegou no colo e subimos para o convés. O frio era cortante. O vento parecia atravessar minha pele e o ar carregava um cheiro metálico e úmido. Meu pai nos levou até um bote salva-vidas. Olhei ao redor e vi rostos assustados, olhos marejados e mãos tremendo. Ele abraçou minha mãe e, ao se despedir de mim, disse: "Seja uma boa menina e cuide da sua mãe." Foram suas últimas palavras. O bote desceu rangendo. E à medida que nos afastávamos, vi meu pai acenar até desaparecer na multidão. A noite era cortada por gritos lancinantes. Centenas de vozes clamando por socorro. Um som que ecoa nos meus sonhos até hoje. O navio partiu ao meio com um estrondo que fez o mar vibrar. Vimos as luzes piscarem uma última vez, antes do Titanic desaparecer nas águas escuras. O silêncio que veio depois foi ainda mais aterrorizante. Sobrevivemos, mas perdemos tudo. O Titanic foi uma lição amarga sobre a fragilidade da vida e a arrogância humana diante da natureza. Carrego comigo a dor daquela despedida e a certeza de que nunca devemos subestimar os riscos do desconhecido. Meu nome é Charles Joughin e eu era o padeiro-chefe do Titanic. Na noite de 14 de abril de 1912, eu estava em meu camarote quando senti um leve solavanco, algo discreto, mas incomum para um navio daquela magnitude. Não pensei muito a princípio, mas, minutos depois, os rumores de uma questão foram confirmados. O Titanic havia atingido um iceberg. Sabendo que o pior poderia acontecer, reuni minha equipe e ordenei que levassem todo o pão disponível para os botes salva-vidas. O pânico era evidente nos rostos dos passageiros, mas continuei meu trabalho. O frio cortava o ar e a tensão era palpável. Distribuí coletes salva-vidas e ajudei as mulheres e crianças a embarcarem. Tomei um gole de conhaque, não por desespero, mas para tentar enganar o frio que já se tornou insuportável. Quando o navio começou a inclinar-se perigosamente, fui para a popa. Vi o Titanic erguer-se como se lutasse contra o destino. Quando a embarcação partiu ao meio, fui jogado ao mar. A água gelada queimou minha pele como lâminas de gelo, mas milagrosamente consegui agarrar uma tábua. O som dos gritos foi ensurdecedor e, aos poucos, foi substituído pelo silêncio mortal da escuridão. Permaneci ali até o resgate. Sobrevivi ao impossível, mas as memórias daquela noite nunca me deixaram. Meu nome é Violet Jessop e eu estava a bordo do Titanic na noite de 14 de abril de 1912. E esta é minha história. Trabalhei como comissária de bordo e testemunhei, em primeira mão, a tragédia que tirou mais de 1.500 vidas. O Titanic era mais do que um navio. Era um monumento à engenharia moderna. Uma promessa de segurança e luxo. Embarquei com entusiasmo, sem imaginar que essa viagem marcaria minha vida para sempre. Naquela noite fatídica, estava no meu camarote quando senti um impacto sutil, seguido por uma leve vibração. A princípio, ninguém sabia o que havia acontecido. Saí para o corredor e vi colegas da tripulação correndo. O navio havia atingido um iceberg. Recebi ordens para ajudar a evacuar os passageiros. A cena no convés era de puro desespero. Famílias se agarravam umas às outras. Crianças choravam e homens tentavam manter a calma, enquanto as mulheres eram orientadas a embarcar nos botes salva-vidas. Fui instruída a subir em um dos botes para mostrar às mulheres que era seguro. Subi no bote 16 com uma criança pequena no colo, entregue a mim por um pai desesperado.
O silêncio mortal foi interrompido pelo som do navio, partindo-se ao meio. O que mais me marcou foi a música da banda, que tocava até o fim. Após horas à deriva, fomos resgatados pelo Carpathia. Quando finalmente cheguei à terra firme, procurei o pai da criança, mas ele nunca apareceu. Carrego até hoje o peso dessa memória. Sobrevivi ao Titanic, mas aquela noite ficou gravada em minha alma. Nunca mais olhei para o oceano da mesma forma. O mar, que um dia admirei, tornou-se um lembrete silencioso de uma tragédia inesquecível. Meu nome é Jack Thompson e eu estive a bordo do Titanic naquela fatídica noite de 14 de abril de 1912. Mais de um século se passou, mas as lembranças ainda assombram minha mente. Cada detalhe, cada som e cada emoção daquela noite permanecem vivos dentro de mim. Embarquei no Titanic com a esperança de um novo começo na América. O navio era uma verdadeira cidade flutuante, repleto de luxo e conforto. Nunca imaginei que aquela viagem se tornaria o maior pesadelo da minha vida. Na noite do acidente, estava no convés observando o mar calmo e estrelado. O frio cortante fazia meu corpo tremer, mas eu estava hipnotizado pela imensidão do oceano. De repente, um estrondo assustador rompeu o silêncio. O navio tremeu e um murmúrio de inquietação se espalhou entre os passageiros. Corremos para ver o que havia acontecido. Logo a notícia se espalhou. Havíamos atingido um iceberg. A tripulação tentou acalmar a todos, dizendo que estava tudo sob controle. Mas eu vi o medo nos olhos deles. A água começou a invadir o convés inferior com rapidez. O caos tomou conta. Homens tentavam embarcar nos botes salva-vidas. Mulheres e crianças choravam e a banda tocava para manter a calma. Consegui colocar minha esposa e meus 2 filhos em um bote, mas não havia lugar para mim. Segurei a mão de minha esposa pela última vez e prometi que nos encontraríamos novamente. Quando o navio começou a inclinar-se, corri para a popa. A sensação de impotência era esmagadora. O Titanic partiu-se ao meio com um estrondo aterrador. Fui lançado ao mar e a água gelada queimou minha pele. Nadei desesperadamente, tentando manter-me à tona. Vi pessoas ao meu redor lutando pela vida, mas o frio não perdoava. Agarrei-me a um pedaço de madeira e depois de horas de agonia, fui resgatado por um dos botes salva-vidas. O Carpathia nos encontrou ao amanhecer. Perdi muitos amigos naquela noite, mas sobrevivi. E carrego comigo a missão de contar essa história, para que jamais esqueçamos o que aconteceu naquela noite de abril de 1912.